Bom, hoje a gente vai estar recebendo aqui o nosso colega do IPEA e um estudioso nesse tema das cadeias globais de valor, o Renato Bauman, Renato Coelho Bauman das Neves. Bauman é economista sênior do IPEA, todo mundo aqui conhece muito o IPEA, doutor em economia pela Universidade de Oxford, em 82, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, de 83 a 2019, diretor da unidade do setor externo do IPEA, de 88 a 89, 2012 a 2015, diretor do escritório da CEPAL no Brasil, de 95 a 2010, assessor vice-presidência da PREM, Banco Mundial, 2010, professor de Estatística para o Planejamento e Desenvolvimento do Instituto de Economia e Estatística da Universidade de Oxford, em 81 a 82, é membro do Comitê Assessor em Ciência, Tecnologia e Inovação da OCDE, de 14 a 16, membro do Comitê Consultivo do Conselho Empresarial Brasil-China, desde 2015. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, Bauman, porque nós estamos nos aproximando da Academia de Ciência de Shandong e estamos colocando esse tema como um dos temas também para a gente se aproximar, para discutir conjuntamente. Membro do Conselho da FUNSEX, Fundação Centro de Estudo do Comércio Exterior desde 2018, subsecretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, de 16 a 18, subsecretário de Investimento Estrangeiro da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, janeiro de 19 a março de 20, coordenador da Cooperação Internacional e Investimento do IPEA, junho de 2020. Tem 14 livros publicados e dezenas de artigos, tem prêmios do BNDES, prêmios da ANPEC, troféu Cultura Econômica, patrocinado pelo governo do Rio Grande do Sul, participante com o texto Integração Regional e Desenvolvimento Econômico, com referência a Celso Furtado, do livro Celso Furtado e o Século XXI. Portanto, não é pouca coisa, tem muito caminho andado, e Bauman pode nos trazer muitas contribuições para esse tema. Bauman, nós estamos aqui organizando esse conjunto de discussões acerca de vários temas que são importantes para o desenvolvimento da Bahia. Dentre eles, tem essa cadeia global de valor. Então, a gente queria deixar você à vontade para você fazer algumas considerações, você achar pertinente, e depois algumas perguntas que nós gostaríamos de fazer. Na verdade, eu encaminhei essas questões antes, mas a gente pode, a depender da sua fala, a gente pode escolher outras ou abrir para os nossos convidados para fazerem suas observações. Então, com você, a fala está contigo aí. Estamos muito ansiosos para conhecer suas opiniões acerca disso. Tá, muito obrigado. Muito obrigado pelas simpáticas palavras e pelo convite. Eu tenho uns slides que eu gostaria de apresentar, porque eu acho que ajudam a colocar o tema em consideração. Como é que eu faço aqui? Tem uma setinha, abrir bandeja de compartilhamento, é isso? É por aí? Tem umas... deixa eu ver aqui. Tem bola para cá. Exatamente. Existe uma aba de compartilhamento. Compartilhar conteúdo, professor. Mas, Tyler, eu acho que a gravação está cobrindo isso. Ah, não. Junto de sair... Ao lado do microfone. Vermelho. Isso. Pois é. Eu apertei... agora sim. Agora aparece aqui. Apareceu segurança e privacidade. Como é que eu... Deixa eu ver. Tylon, por favor, ajude o professor Bauman.
basta ir até compartilhar, vai aparecer os modos tela e janela. Aí o senhor escolhe, professor. É essa abrir bandeja de compartilhamento? É essa setinha aqui? Isso, compartilhar. Compartilhar conteúdo. Aí Uma o senhor sugestão é escolhe ligar ele enviar a janela. apresentação por e-mail. Não me aparece essa opção que você está falando, não. Bauman, se você quiser mandar pelo Zap a apresentação, eu compartilho daqui. Fica fácil? Você tem... Eu posso te mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. ou por e-mail. Só um minuto, por favor. Ok, pode mandar agora que eu faço o compartilhamento aqui. Só um minuto, só. Deixa eu abrir aqui. Eu mandei para o WhatsApp. Vamos ver se chega aí. Você mandou pelo WhatsApp? Foi. Não chegou. O WhatsApp está me boicotando, porque só mostrou as últimas. Agora apareceu. Eu vou mandar uma mensagem para você. Para mim aparece como enviado. Será que é porque tá grande? São 20 slides. Né? Acho que deve levar. Agora sim. Agora sim. Apareceu. Ok. Tá. Eu acho que essa apresentação dá para situar um pouco em relação às perguntas que você mandou. Sim. Se for possível, a gente projetar aí. Ok. Vocês já estão vendo? Sim, eu já estou vendo. Está dando para ver? Vocês já estão vendo? Sim. Então vamos em frente. Okay, doutor, o seguinte, por favor. Bom, aí são as vantagens das cadeias de valor. Diversificar a exportação, ganho de escala, entrada de capital, emprego nos setores produtivos que participam das cadeias, tende a elevar o salário médio da economia, porque, em geral, são produtos mais sofisticados e a mão de obra um pouco mais qualificada, e, com isso, o país pode se beneficiar com melhora nas relações de troca. Né? Seguinte, por favor. Algumas peculiaridades, né, é que nem todos os países que participam de uma cadeia de valor têm um ganho, têm o mesmo volume de ganho. O objetivo maior é estar ali aonde é a geração do design, da concepção do produto, ou da comercialização, ou a propriedade da marca. E a outra característica é que são produtos, esses produtos são, segundo essa é a expressão do Banco Mundial, intensivos em contratos. O que quer dizer com isso é que as empresas que participam de cadeias de valor têm que aprender a se relacionar com outras empresas de outros países que, muito provavelmente, têm uma lógica distinta. E o que mantém uma cadeia de valor em operação é a expectativa de que todos vão cumprir os contratos realizados.
Tudo só funciona como uma bicicleta. Se um elo falha, falha tudo, como a gente está vendo com relação aos componentes agora com a Covid, nos últimos 2 anos. Né? Nada pode falhar para que a cadeia funcione. Seguinte, por favor. E aí, com relação ao Brasil, próximo. Com relação às barreiras para importar, seguinte. Aí é o seguinte, as primeiras, a coluna da esquerda, né, tem alguns países, são os BRICS, países desenvolvidos e alguns países emergentes, de renda média, parecida com a do Brasil. Notem o seguinte, quando a gente separa bens de produção, ou seja, aqueles produtos que não são de consumo final, bens de capital, matéria-prima, partes, peças, componentes e outros produtos, no caso do Brasil, a tarifa média nominal é praticamente idêntica para bens de produção e para os demais produtos. Se você olhar a coluna mais para baixo, você vai ver que, na maior parte dos casos, algumas exceções, a tarifa sobre bens de produção é menor do que a dos demais produtos. E aí, slide seguinte, por favor. Isso é tanto verdade para os de alta renda quanto os de renda média. Ou seja, o Brasil pratica tarifas elevadas, não houve grande mudança nessa situação, em que pese os esforços que estão sendo feitos pela equipe econômica, na Camex, para zerar os chamados ex-tarifários e negociação de pequenas reduções na tarifa externa comum, mas, grosso modo, o cenário não tem mudado, né? O que significa que a economia brasileira pune da mesma forma importações de bens de produção e demais produtos quando se pensa em competitividade, naturalmente se deveria ter tarifas mais baixas sobre bens de produção. Próximo, por favor. Além disso tudo, tem medidas não tarifárias, que aí seria toda uma outra palestra, não dá para mostrar aqui, porque aí tem que ser setor a setor. Quem tiver interesse em medidas não tarifárias, o IPEA tem construído uma base de dados sobre isso e tem alguns textos para discussão usando medidas não tarifárias, mas não vem ao caso aqui. Próximo, por favor. A segunda característica é que o Brasil participa pouco das cadeias de valor. Seguinte. Tanto pela participação de itens importados nas exportações. Próximo. Vai ver que o percentual de valor agregado externo nas exportações brasileiras, na década passada, é 12%. O que significa que 88% do que a gente exporta é produzido aqui dentro. É o mesmo debate que se tinha lá atrás, na década de 80, quando o Bresser começou o processo de reforma da tarifa, em 87. Um argumento óbvio, nenhuma economia é competitiva em todos os setores, todo o tempo, por definição. 88% é muito alto, né? Não sei qual seria o número ideal, mas 88% é alto, né? 12% apenas de valor agregado externo significa que o produtor nacional não tem tido acesso a partes, peças, componentes e equipamentos mais eficientes na fronteira tecnológica e a custo mais baixo. Há alguns setores em que isso é um pouco maior, mas não passa dos 20%. Portanto, é uma economia fechada do ponto de vista de importações. Próximo, por favor. Baixa participação no valor externo e o máximo que se tem é 20% em alguns setores. Vamos em frente, por favor. A outra dimensão é os efeitos das compras e vendas. Seguinte. Aqui é o tema do encadeamento para trás e para frente. Quando você tem quando você compra muito de outras economias, ou no caso de outros setores, né, você tem um impacto para trás grande. Quando você cresce, você traz com você os demais setores. Quando você só vende, o efeito é para frente, né? Ora,
numa economia como a brasileira, basicamente exportadora de itens básicos, o grosso da nossa exportação são produtos básicos, é esperado que o efeito para frente seja maior do que o efeito para trás, né? A gente não alavanca muito, a gente ajuda outros a crescer. Seguinte, por favor. E os números mostram isso. O indicador de efeito para trás é praticamente a metade do que se tem de efeito para diante. E se pode ver que em vários países aí a relação é o inverso, sobretudo nos emergentes que concorrem com os nossos produtos. Nós basicamente vendemos, no caso de cadeias globais, minério de ferro, soja em bruto, alguns alimentos não processados, café em grão. E isso é feito para frente, né? Para trás é muito pouco. Seguinte, por favor. Até porque compra-se pouco de outros países, né? E há um debate com relação... um debate dos últimos poucos anos de descrença com relação à globalização, porque há muito protecionismo, isso levou à eleição do Trump, levou à eleição de ultradireitistas na Polônia, na Hungria, etc. Portanto, uma sensação de desglobalização. E o argumento aqui é que há limites, aparentemente há limite técnico com relação ao que pode ser de desglobalização. Por quê? Porque os processos produtivos mais eficazes envolvem componentes que são fabricados de maneira mais eficiente em outros países. Por que mais eficiente? Por aquilo que eu falei, nem todo mundo consegue ser o mais eficiente de tudo o tempo todo. Por definição, alguém vai produzir alguma coisa melhor, mais barata e mais eficiente do que você, né? Mas, além disso, e isso levou, no passado, à substituição de importações. Esse é um tema que é recorrente, de produção, de proteção à política interna. O governo Biden tem posto aí $1,5 bilhão $1,5 trilhão de dólares para produzir na América, boa parte das coisas. O problema é que o progresso técnico é muito acelerado, sobretudo com a digitalização. Isso significa que uma política de substituição de importações, muito provavelmente, não vai conseguir replicar a competitividade dispor desses componentes a curto prazo. Hoje mesmo tem uma matéria, se eu não me engano, no Valor, com relação ao problema dos semicondutores. A grande dependência da Coreia, o risco geopolítico. Então, a Alemanha, Japão e um terceiro, acho que Inglaterra, se eu não me engano, um terceiro país, estão investindo, 3 países investindo fortemente em semicondutores, e aqui no Brasil também há interesse, só que são fábricas que vão começar a operar daqui a um ano e meio. Daqui a um ano e meio, a probabilidade de que a competitividade dos atuais microprocessadores tenha mudado é muito alta. Então, há uma restrição técnica para você, o grau de substituição interna do que pode ser importado. Seguinte, por favor. Bom, com isso, então, como é que se pode pensar em ampliar a participação brasileira em cadeias de valor? E aqui enfatizo cadeias globais e cadeias regionais de valor. Tem lógicas um pouco distintas, e é a partir daqui que eu acho que é relevante para o nosso debate de hoje. Próximo, por favor. A geografia não nos ajuda muito, né? Porque nós estamos distantes dos grandes polos mais dinâmicos, da Ásia, da América do Norte, da Europa Ocidental, mas, em vista disso, ou mesmo considerando isso, há pelo menos 3 caminhos, 3 possibilidades não excludentes. Seguinte. Uma é fornecer insumos para a cadeia de produção na América do Norte e na Europa Ocidental. E, de fato, recentemente se imaginou que, com o problema, o problema do conflito comercial Estados Unidos-China, sobretudo, e depois com o problema da oferta de componentes chineses e asiáticos, de um modo geral, em função da pandemia, uma expectativa grande daquilo que se chamou de reshoring ou nearshoring,
que é trazer de volta as plantas produtivas de empresas, por exemplo, norte-americanas, estadunidenses, para produzir próximo do mercado dos Estados Unidos. E aí a América Latina e Caribe são candidatos naturais, né? O BID apostou muito nisso. O presidente do BID, quando assumiu, esse era o leitmotiv dele. E, de fato, na prática, não se observou nada muito intenso até aqui. Tem havido algum movimento e tal, mas ninguém em sã consciência tem saído do mercado chinês, né? Mas uma possibilidade de participação brasileira em cadeias de valor é se inserir naqueles mercados dinâmicos que são geograficamente menos distantes do que o asiático. Aí, América do Norte, Europa Ocidental, que inclusive, o grosso do estoque de investimentos estrangeiros aqui, né? São de origem norte-americana ou europeia. Seguinte, por favor. A segunda possibilidade é incluir no processo negociador, por exemplo, com a Coreia do Sul, obviamente. Há um processo em curso de negociação de acordo de preferências comerciais. Claro, a Coreia é um país que tem uma longa tradição de zonas de processamento de exportação e de participação em cadeias de valor. E aí, duas possibilidades. Participar de processos produtivos na Coreia ou junto com a Coreia, eventualmente mandando insumos para lá, ou aproveitar a experiência coreana para se ampliar ou criar, mais bem, aqui na região, cadeias regionais de valor, processo de complementariedade produtiva, né? Coisa que não temos até aqui. E a terceira, seguinte, por favor, a terceira possibilidade é esta, é criar cadeias produtivas com as economias vizinhas. Mas aí depende de vontade política, coisa que até agora não se vê, e o que não falta são dificuldades, né? Barreiras, problema de regra de origem, infraestrutura, baixo grau de integração do Mercosul, idiosincrasias políticas, problemas ideológicos. A lista aí se não é infinita, é perto disso, é muito longa, né? Mas, enfim, eu acho que, se eu não me engano, esse é o último slide. Eu acho que isso. Obrigado. O que eu pedi para passar esse slide, porque eu acho que, sobretudo, essa última parte das opções ajudam a gente a pensar em termos mais localizados, de que maneira pode-se pensar em inserção, no caso de um Estado brasileiro, né, em cadeias de valor. Perfeito, Bauman. Eu acho que nós, de alguma forma, a sua apresentação foi bastante objetiva e trouxe, digamos assim, um leque de questões, respondeu a um leque de questões que nós já tínhamos feito antes. Diante da restrição de tempo que nós temos, porque acho que você, às 15h30, é o seu limite, ok? Então, nós teríamos aí cerca de 20 a 25 minutos para que a gente pudesse conversar um pouco, e aí eu abriria a palavra aí, quem quisesse fazer alguma questão a Bauman, por favor, acenar com a mãozinha para a gente ver aqui a ordem de interessados. Enquanto não a mão se levanta, há uma dimensão que tangencia o tema das cadeias de valor, que tem sido adotada, por exemplo, no Ceará, recentemente no Piauí, que é a formação de zonas de processamento de exportação. Você cria um espaço com estímulos, etc., mas a coisa tampouco é imediata. Não basta você só dar isenções de tributos e de imposto de importação. É preciso bem mais um conjunto de passos adicionais para que isso possa funcionar. Mas já começaram as perguntas. Eu fico por aqui. Ok. Por favor, Chico Teixeira. Chico Teixeira é professor. Ele se aposentou da UFBA, mas é uma pessoa
que historicamente escreveu muito sobre a economia baiana e os textos são muito reconhecidos pela comunidade acadêmica na Bahia e em muitos lugares do Brasil. Chico, por favor. Boa tarde, Renato. Um grande abraço, prazer revê-lo, embora de forma virtual, mas é sempre bom e ouvir a sua palavra sempre muito assertiva, muito correta. Obrigado. A minha pergunta, Renato, é no sentido de, será que você podia aprofundar um pouco mais os efeitos da pandemia sobre as cadeias de valor? Porque o que nós observamos, que está todo mundo falando, é que está tendo um desarranjo nessas cadeias. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a produção de automóveis e outros produtos que demandam chips. Então, e ao mesmo tempo estão dizendo que alguns países estão tratando de produzir, ou pelo menos aumentar a sua produção interna, o que antes era parte da cadeia de valor. Você podia elaborar um pouco mais a respeito disso, por favor? Muito obrigado, um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, não só pelo impacto sanitário, né, mas particularmente pela maneira como a China lidou com ela, com essa situação desde o início, com lockdowns, né, fechamento, né. E isso teve um duplo impacto, ou um impacto múltiplo, sobre processos produtivos de um modo geral, né. Primeiro, pelo fechamento das fábricas, simplesmente, inviabilizou o escoamento dos estoques já disponíveis. Mas teve outro impacto, que foi sobre a estrutura de transporte, né. Basicamente, são transportes marítimos. Quem tiver a oportunidade de ver os mapas que mostram o volume de navios em volta do Mar da China, é impressionante. Você tem um número assustador de navios esperando para atracar, né, nos portos chineses, e em função do lockdown isso tem sido muito restritivo, né? E a China, isso foi desde o início. Este ano, com a recidiva da Covid, ela manteve e intensificou a política de Covid-0, o que é um complicador adicional enorme, porque fechou simplesmente Xangai e entendo que vários bairros de Pequim e outros grandes polos produtores, né? Isso tem levado a problemas múltiplos. A gente só sabe do lado de cá o que a imprensa ocidental enfatiza, Estados Unidos, União Europeia, aqui as plantas automobilísticas, etc. Mas não nos esqueçamos que na Ásia o encadeamento produtivo com a China é muito mais intenso do que em qualquer outro lugar, só comparado com a União Europeia. Quando a locomotiva para, o efeito é devastador sobre o resto, né? E, além disso, você tem um outro problema, que aí é Covid, mas não apenas, que é Taiwan. O grosso dos microchips usados na indústria de informática, celulares, etc., é produzido em Taiwan, o principal fornecedor, né? E Taiwan é uma bomba relógio geopolítica de sempre, né? Com o advento agora da invasão russa da Ucrânia, todo mundo com as barbas de molho, imaginando como a China vai lidar com Taiwan, dado todo o discurso, toda a história, etc. Isso também tem motivado, adicionalmente, esses estímulos a procurar correr atrás do prejuízo e criar plantas produtivas de componentes e de microchips. Um novo normal trágico. Muito obrigado, Valma. Luiz Mário é colega nosso aqui da SEI, é responsável
pelas análises conjuntural aqui da CEI há alguns anos. Luiz, por favor. E a sua colocação, pois não? Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. Os tópicos levantados, nós poderíamos ficar aqui discutindo até horas, né? Infelizmente, o senhor tem compromisso. Eu gostaria apenas de fazer duas ponderações, né? Uma é a respeito da questão tarifária e outra da questão que o senhor colocou muito bem, que é essa questão de nós termos esse complexo, né, de querermos ser competitivos em tudo. Isso é histórico, ou seja, a experiência da informática na década de 80 ficou bem evidente. Isso. E isso fica claro agora, né, que hoje mesmo o governo, o Ministério da Economia, anunciou que pretende reduzir as tarifas de importação sobre as siderurgias siderúrgicas, e isso aí abalou o mercado acionário. Então, essa questão que eu acho que ainda existe um certo nacionalismo muito forte, e principalmente entre os candidatos à presidência da República. Ou seja, essa visão de que o Brasil pode produzir tudo e, às vezes, esse equívoco acaba gerando ou ocasionando problemas muito sérios. Então, a gente deveria realmente ter uma política industrial. Eu acho que isso é importante, voltar a ter a questão, discutir a questão da política industrial no caráter inovador e verificar realmente as nossas capacidades. Porque eu acho que o mundo pós-pandemia ele vai sair de uma maneira diferente. Ou seja do ponto de vista de que as empresas vão buscar, como o senhor já falou, da questão de ser autossuficiente em determinados equipamentos ou produtos, principalmente que a gente não sabe qual será a próxima pandemia. Então, isso ficou bem evidente com as questões de equipamentos cirúrgicos, equipamentos médicos, né? Ou seja, então... E aí eu queria que o senhor fizesse uma ponderação de como o Brasil deve se colocar diante dessa realidade, né? E que eu não vejo nenhum candidato propor nenhuma política inovadora. Eu acho que está se pretendendo repetir os mesmos erros do passado, né? Que se existem erros, vamos repetir, vamos fazer novos erros, não repetir os erros do passado, que as experiências não foram satisfatórias. A mais recente é da indústria naval também, que nós tivemos também um fracasso retumbante. Isso. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que a sua pergunta é a pergunta hoje, daqui até outubro, né? E provavelmente vai ser repetida daqui até outubro, né? A política brasileira não é uma política partidária, é uma política personalista, né? Sempre foi, né? A coisa mais próxima, historicamente, foi o Partido dos Trabalhadores, porque foi algo criado da base, né? Mas logo virou também personalista, né? E a campanha, ou a pré-campanha até aqui, continua a ser personalista. Nós contra eles, o safado daqui contra o safado de lá. Não se vê nenhum programa, nenhuma proposta concreta, né? Tem algumas referências aqui e ali pontuais, mas não, a opção entre candidatos hoje não é uma opção entre programas de governo, é uma opção entre pessoas, né? Eventualmente ideologias, seja como for, né? Dito isso, tanto no planejamento como no planejamento eu participava de reuniões do GSEX da Camex e depois na Secretaria Executiva da Camex. O esforço que é para você conseguir reduzir qualquer barreira à importação é um negócio hercúleo, porque a economia política consolidada de proteção de barreira com relação à concorrência internacional é um negócio muito forte, é muito forte. Quando você começa a mostrar números como esses que eu mostrei aqui, todo mundo concorda. Qualquer presidente de associação vai concordar. Mas, então vamos reduzir? Não, espera aí. Primeiro tem que fazer a reforma tributária, porque o imposto é alto, a taxa de juros é alta.
aí não vamos a lugar nenhum, né? É ovo e a galinha, o que vem primeiro, né? Se tiver que ser os dois, não anda, né? Como não tem andado, né? A rigor, não tem andado. E o novo normal, o pós-Covid, não só pós-Covid, pós-globalização intensa, etc., mas particularmente, além disso tudo, ou acima disso tudo, o conflito Rússia-Ucrânia, esse conflito tende a intensificar vou dizer uma separação, mas um isolamento maior Ocidente-Oriente. Claramente, China, Rússia tendem entre aspas, usar os BRICS nessa direção. Claramente, há temas novos no cenário internacional, como a questão de acesso às reservas de divisas. Ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer o que estão fazendo com as reservas russas, etc. A lista é grande, né? Isso significa que, a partir do momento em que haja paz na Ucrânia, né, que a gente espera que seja logo, mas que ninguém em sã consciência acha que vai ser logo, né, e a gente espera que não haja uma ampliação do conflito, né, esse novo mundo necessariamente tem condicionantes muito distintas das anteriores, inclusive todo o tema de ênfase menor nas tarifas, como eu mostrei aqui, e muito mais naquilo que é a regulamentação dentro de cada país, seja reforma tributária, seja tratamento com relação a serviços, por exemplo, comércio de serviços, ele depende daquilo que é o que os ingleses chamam behind the border, do lado de cada fronteira. E aí é muito mais difícil você negociar. Você está negociando algo que é uma legislação de outro país. Mas a demanda por uma nova política industrial, ou o desenho de uma nova política industrial, melhor dizendo, necessariamente tem que considerar essas novas variantes. Digitalização, a importância dos serviços, a digitalização, as moedas digitais. Nada disso existia há 4, 5 anos atrás. Nada disso, né? Então, a interação na área de saúde, que você bem mencionou, né? A necessidade de apoio em situações de crise. O conjunto de novas variantes é muito grande para ser desconsiderado por quem quer que esteja a cargo de desenho de uma política de governo e políticas setoriais, né? É um mundo completamente, não completamente, bastante diferente, sendo que, no caso do Brasil, você tem peculiaridades, o fato de ser rico em recursos naturais, o fato de ter um mercado interno muito grande, e aí fica sempre a dúvida, abro ou não abro? Eu não posso não posso me dar o luxo de não aproveitar um mercado grande para eu poder produzir internamente, né? O grau de digitalização que a gente já alcançou, por exemplo, no governo eletrônico que nós temos, né? São pouquíssimos os países que têm o luxo que a gente tem. Eleições, imposto de renda, o sistema GovBR, um monte de coisas que, bem ou mal, funcionam, né? E isso não se pode perder, né? A regulamentação das redes sociais, enfim, é uma agenda razoavelmente nova que difere da política industrial tradicional que a gente está acostumado a fazer, né? Que tem muito de nós e eles, né? Obrigado, professor. Obrigado, Bauman. Urandir, também um colega nosso aqui da Diretoria de Estatística. Boa tarde, professor Bauman. Eu tenho uma preocupação mais assim regional, né, com o estado da Bahia. E a minha pergunta ela vai no seguinte sentido: se é possível um estado periférico, né, com problemas logísticos e problemas de formação de capital humano, com atividade produtiva intensiva em recursos naturais,
se conectar na parte de cima das cadeias globais de valor, ou se a alternativa seria se conectar às cadeias regionais de valor, né? Dado esses problemas que eu elenquei aí do nosso Estado, né? Então, eu tenho essa seguinte preocupação com o Estado da Bahia. Olha, eu faria referência à experiência do Ceará. O Ceará é um estado que merece um estudo comparativo. É um estado que tem as contas públicas alinhadas, se sai muito bem nos indicadores de educacionais. Depois de São Paulo, é o estado que mais aprova no vestibular do ITA. Tem uma chamada paradiplomacia, né? A diplomacia a nível subnacional, as iniciativas dos estados. Tem uma paradiplomacia extremamente ativa com China, com Macau e com a África. Portanto, não apenas atrai muito investimento, como tem interações com, não diria cadeias de valor propriamente, ou talvez, eu não saberia dizer, né? Mas tem um lado internacional que realmente vale a pena ser estudado, né? Do ponto de vista de localização geográfica, os estados do Nordeste estão distantes daqueles que seriam candidatos naturais a terem a complementariedade produtiva e cadeias regionais de valor, seja no âmbito do Mercosul, seja com a Aliança do Pacífico. Porque você tem que dar a volta, né? O Mercosul tem que descer até Montevidéu, né? E para a Aliança do Pacífico tem que ir lá embaixo, lá no Estreito de Magalhães, dar a volta toda, né? Isso não quer dizer que seja impossível ou indesejável, apenas que o custo de transporte é um elemento que certamente desempenha um papel importante aí, né? Dito isso, de novo, o fato de ser rico em recursos naturais não necessariamente elimina ou impede uma participação encadeada. Ontem, por exemplo, só por curiosidade, eu recebi no WhatsApp uma coisa que me impressionou muito. Um cidadão com uma garrafa d'água, assim, de 1 litro, você pagaria 80 euros por uma garrafa d'água? Não, uma garrafa d'água deve custar 5 reais, né? Mas o que eles estão fazendo no Amazonas? Você tem os rios voadores, os rios, não sei como é que chama, a concentração de água, né, da floresta amazônica. Eles captam essa umidade altíssima, captam, engarrafam uma garrafa bonitinha, uma embalagem de alto luxo, como um uísque 21 anos, e vendem para gringo que nem banana, que nem pão quente. Os gringos estão comprando água da Amazônia. Quando eu morava no Chile, uma vez no supermercado, me chamou a atenção, tinha uma latinha, água. Aí eu fui ver, made in Israel. Pô, a água de Israel em lata, realmente dá nó nos neurônios, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é só água, é qualquer coisa. Depende de como você faz. Por exemplo, outro exemplo, um amigo meu estava na China, no hotel, e no café da manhã, tinha uma senhora na outra mesa, começaram a conversar, e em algum momento ela falou para ele, não aguento mais ganhar dinheiro. Como assim, né? O que essa senhora vendia? E era país nórdico, uma coisa assim. Ela vendia carne em embalagem kosher. Para uma economia cheia de novo rico, que é a China. O novo rico compra qualquer coisa, desde que seja novidade. A gente não pode esquecer isso. O que você tem que ter é a marca e chegar nele, né? E para chegar num chinês, por exemplo, a China tinha até 2 anos atrás um programa de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em Macau para viabilizar exportações de produtos do CPLP, de língua portuguesa, para o continente, para a China continental. Ou seja,
oportunidades há. É uma questão de botar a malinha debaixo do braço, gastar a sola de sapato e, sobretudo, usar a criatividade. O artesanato baiano é muito bom, né? A industrialização, que sei eu, água de coco, uma garrafa sofisticada, aí é uma questão de como é que você convence um novo rico lá de comprar o seu produto, né? Usar a criatividade, né? Aí, voltando ao início da sua pergunta, se é para participar como fornecedor ou na ponta alta da cadeia de valor, aí é o design e a criatividade. Se você for capaz de criar, você entra na parte alta, importando algum insumo, sei lá, da África para fazer alguma coisa, mas a marca é sua, o royalty é seu, né? Aí é usar a massa cinzenta, é criatividade, né? Coisa que não falta no caso do Brasil. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Palma. Talvez a gente possa ter alguma saída pela música, né? Porque pela indústria e pelo futebol nós estamos aqui muito mal, né? Não sei se a gente está vendendo tudo que presta, né? Pois é. Muito bem. Palma, eu estou vendo que está se aproximando do seu horário, queria deixar você à vontade para restringir um pouco a sua fala. Mais uma mão levantada aí, eu tomaria essa última pergunta e aí a gente encerra. Perfeito. Por coincidência, sou eu mesmo que estou com a mão levantada. Ok. É o seguinte, um pouco chegando para a Bahia, eu queria fazer uma pergunta assim. A gente pensa muito em nós, o esforço que nós poderíamos fazer para se inserir nas cadeias, para criar novos negócios, etc. E tal. Eu queria fazer uma pergunta, já que você tem muita aproximação com a China, estuda muito a China, nós já conversamos uma vez sobre isso, você me contou histórias muito interessantes, e a gente aqui está tentando se aproximar de duas instituições chinesas para fazermos estudos desses conjuntos, né? Pela Universidade de Wuhan, através da UFBA, e com a Academia de Shandong. Eu queria saber o seguinte, você acha que seria possível você tentar dialogar com investidores chineses sobre a possibilidade, talvez, de investimentos na região aqui da Bahia, do Nordeste, em função de algumas localizações, em algumas facilidades, para que esses investimentos pudessem criar uma espécie de uma plataforma de produção para exportar tanto para o Mercosul, como para a Europa, com a África, para a América Central. Ou seja, é possível que haja alguma visão estratégica da China para olhar como oportunidades aqui no Nordeste para que isso possa acontecer? Será que a gente pode raciocinar dessa forma? Eu não tenho a menor dúvida a respeito. Pensa bem, os chineses vieram lá do outro lado do mundo para comprar unidades unidade de produção de energia e unidade de distribuição de energia, que é um produto não tradable. Você não vende isso. Enfim, vende alguma coisa na fronteira, etc. Então, o que faz um cara vir lá do outro lado do mundo e investir numa coisa que ele não vai levar para lá, né? Oportunidade de negócio, né? Os governadores do Centro-Oeste fizeram um grupo e tem missões à China, tem vindo aqui à embaixada várias vezes, etc. São muito ativos. Aí, claro, aí tem soja, tem coisas de interesse para o mercado chinês, né? Mas você tem investimentos, outros não apenas voltados para o mercado interno brasileiro, mas também para exportação. Estou tentando me lembrar de algum exemplo. Certamente existe. Agora que
não estou me lembrando de um exemplo específico, né? Negócio é negócio. É para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, né? A minha experiência com os chineses é que não há preconceito com relação ao tipo de coisa. Já foi mais aberto. Mas o Xi Jinping tem adotado uma política de maior controle, que são as divisas chinesas, né? Então, você não vê mais chinês comprando cassino na Europa, clube de futebol, estação de esqui, coisa desse tipo. Parou, né? Ou se não parou, diminuiu muito, que agora é um pouco mais controlado, né? Mas porque era supérfluo, né? O que você faz? Qual o retorno do clube de futebol, né? Mas projetos como esse, na minha experiência pessoal, com o pouco que foi do Fundo China, que acabou não se concretizando, etc., mas alguns dos projetos que tiveram carta consulta aprovada por nós e pela China eram projetos para exportação aqui para a região. Há interesse, sim. A questão, um bom projeto se financia, ponto. A questão é fazer o bom projeto, que é uma das carências que nós temos aqui, né? Mas um bom projeto se financia, né? Identificando o mercado, taxa de retorno, etc. Eu acho que ninguém tem preconceito. Quem está no mercado, está no mercado. Não tem preconceito contra ganhar dinheiro. Simples assim. Perfeito, Bauman. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Imagina as dificuldades que você teve de participar aqui conosco, questão de saúde da família. Isso é muito sério. E depois nós vou te mandar uma mensagem para você sugerir assim outros Baumans, porque eu achei sua participação foi sensacional. Teríamos outros Baumans para convidar aqui para nos ensinar essas coisas todas. Se você pudesse depois, eu deixaria as palavras finais, se você quiser fazer algum comentário final, algum fechamento. Já estamos a 5 minutos do prazo. Fique à vontade. Eu quero renovar os agradecimentos pelo interesse, que é claro, tanto que a gente remarcou, né, essa conversa algumas vezes, né? E dizer que a minha percepção da Bahia, que é um estado que eu gosto muito, já fui muitas vezes, é que há um potencial muito grande. É uma questão de sujar a mão e fazer o dever de casa. Eu acho que, e de novo, deem uma olhada na experiência cearense. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. São Paulo tem algumas coisas também, mas São Paulo é São Paulo. É um mundo bem diferente, o grau de industrialização é outro, é mais conhecido internacionalmente, etc. Eu acho que vale a pena dar uma olhada no caso do Ceará, né? E não ter complexo de inferioridade. Tem muito potencial que pode e deve ser usado, sim, no Estado, né? Muito obrigado. Bom, gente, eu agradeço também a presença de todo mundo. Nós vamos ter outros convidados de outros temas e vamos tentar conjuntamente fazer uns apontamentos. Nossa ideia é que façamos alguns apontamentos sobre temas estratégicos para a Bahia, tentando olhar para cima das linhas de horizonte, se descolar do mesmismo, de tentar fazer coisas novas, e é isso que a gente quer fazer aqui agora. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo e obrigado a todos e a todas. Até logo, um abraço, boa tarde. Tchau, um abraço, boa tarde. Tchau, gente.